Bom dia, graça e paz. Vou pôr um time, porque senão vocês sabem, né? Fala demais. Gente, eu tô tão feliz. É tão bom estar aqui. Eu estava falando com o Edson e obrigado pelas orações, né, daqueles que oraram para que essa viagem desse certo. E eu vim direto para a Flórida e da Flórida vim para cá, né? Fui lá primeiro em Fort Lauderdale, que eu queria ir para o Brasil daqui. Tinha algumas coisas para resolver da minha casa aqui para lá. E foi muito interessante que eu cheguei lá na Flórida, o sentimento que eu tive foi que aquele que eu sempre tive quando eu chegava lá, que eu estava em New Jersey e eu ia lá visitar a igreja. Mas eu cheguei aqui, o Igor na verdade a Olivia foi me buscar. Como ela não pode dirigir, o pai e a mãe foi junto. E eu saindo do aeroporto, o sentimento que eu tive é que eu estava em casa. Eu falei, pô, isso foi muito estranho, porque eu achei que, né, a gente sempre fala assim, não, minha casa é Brasil, minha casa é Brasil. E eu cheguei aqui, eu saindo do aeroporto, o sentimento que eu tive foi, eu estou em casa, estou voltando para casa. Não parece que eu fiquei 7 meses longe, né? Foi muito interessante o sentimento. Eu estava conversando com o Bruno, assim, o Bruno falou assim, pastor, mas eu sempre... Eu falei, mas é muito interessante que as nossas memórias, elas nos traem, né? Porque você congela a tua memória do Brasil daquele momento que você foi lá. Então, tinha 5 anos que nós não íamos no Brasil. Chegarmos no Brasil, se passou 5 anos. Para mim e para eles, né? Para os dois mundos se passaram 5 anos. Então, é muito interessante. Você volta, a vida das pessoas também seguiu. Só que a tua memória ela está parada lá nos 5 anos. Você foi em tudo, inclusive nos custos. Gente, vocês não têm noção como é que está o mercado no Brasil. Tava achando que carne nos Estados Unidos era caro. Eu até estava ali, estava pensando, falei assim, vou fazer, não sei se eu faço ou não faço a brincadeira, porque o nosso presidente lá falou que se ele fosse eleito, a picanha seria o preço de um cafezinho. E ele cumpriu. Meio quilo de café lá em Itaberaí está custando R$50. Então ele cumpriu. Ele cumpriu. Mas brincadeiras à parte, a nossa igreja manda um abraço para vocês. O Edson está muita saudade. Ele deve vir aqui nos próximos dias, ele esteja orando para dar certo. Aí nos próximos dias ele vai estar vindo visitar a igreja. E realmente assim é muito bom estarmos aqui. É muito bom Deus nos permitir, né, estar aqui. E lá em Itaberaí, Deus fez muitas coisas nesses 5 anos, né? Nosso coração foi muito surpreendido com tudo aquilo que ele fez lá. Fez muitas coisas. Como ele fez muitas coisas, que ele fez muitas coisas lá. Realmente a igreja lá está crescendo, o projeto social está extraordinário. Eles fizeram, inclusive na sexta-feira agora, teve uma feira. E lá eles têm... A gente trabalha muito forte, para quem não conhece o projeto social nosso lá, nós trabalhamos muito forte com famílias, com crianças, né, principalmente. E nós temos um grande percentual, nós temos um projeto lá chamado Beba Leite, que nesse projeto é somente para pessoas carentes, realmente. E aí a pastora Aline, que é uma das pessoas que cuida do projeto social lá, ela desenvolveu um projeto chamado Capacitar. E ela pega as mães desse projeto, a Lu está ali, você lembra? Já fez até curso no Capacitar, né? A Lu e a Isa. E as mães que participam desse projeto, ele é focado para as mães do Beba Leite, mas nós temos outras mulheres que participam dele. E ele está focado muito agora no artesanato. E foi muito interessante que a pastora Aline falou, olha, a gente está capacitando as mães, elas estão fazendo coisas lindas, maravilhosas, mas e aí? Aí eles criaram uma feira. Agora, nessa sexta-feira, foi a segunda edição da feira. Então, as mães produzem o material e vão para essa feira. Produzem alimentos, produzem artesanatos, e eles vão para essa feira vender. Aí, sexta-feira, até eu estava mandando as fotos do projeto. Então, muitas coisas estão acontecendo lá. Muitas coisas têm feito a diferença naquele lugar ali. E eu cheguei aqui, na sexta-feira, o Igor falou assim, vem cá. Eu cheguei aqui, estava batendo em todo mundo, falei, eu vou logo embora antes que sobe para mim, né? Parabéns pelo projeto, parabéns pela dedicação. E nós entendemos que quando nós damos esse retorno para nossa comunidade, isso faz toda a diferença. Sermos igreja
no meu entendimento, ele vai muito além, né, da gente simplesmente como que nós pregamos, muito além do altar, né? Porque nós pregamos a palavra de Deus em tudo aquilo. Quando nós vemos aqui aquele grupo de pessoas praticando um esporte, trazendo as crianças, trazendo os adultos para cá, nós estamos sendo igreja. Quando nós envolvemos uma pessoa lá no nosso trabalho, nós somos igreja. Quando nós envolvemos o nosso vizinho, nós estamos sendo igreja, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre o amor que nos une. Porque, como igreja, nós entendemos que aquilo que Deus nos deu, Ele nos deu e não há tempo, não há distância que tire de nós. Então, aquilo que Ele gerou no nosso coração, quando Ele gerou essa igreja, lá em 2004, lá em Itaberaí, porque eu entendo que essa igreja ela não nasceu aqui, ela nasceu lá em 2004. Talvez ela nasceu lá em 96, quando nós nos convertemos. Né? Mas quando o pastor Oswaldo olhou para nós e falou assim, olha, eu vou investir nesse casal para que eles se tornem pastores, nascia junto a chamada de Nork. Né? Então, e junto com essa igreja, ele foi criando laços. E esses laços eles vão perdurar. Eles, né? Não é o tempo, não é a distância que faz com que eles desapareçam. Eu quero ler com você Colossenses 3,14. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar? Deus, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor. Pai, nessa manhã, o meu coração está cheio de gratidão. De gratidão por ver cada um aqui, meu Pai. De gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. De gratidão pelo que o Senhor tem feito na vida de cada um aqui. Pai, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã, Pai. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém? O amor de Deus, ele é o elo perfeito. Qualquer forma que nós tentarmos unir, né, fazer um elo entre nós e alguém, ele vai ter as deficiências, ele vai ter as falhas. Mas se nós usarmos o amor de Deus para criar esse elo, ele vai ser perfeito. Ele não vai ter falha, ele não vai ter fissuras. Porque Deus, ele tem uma forma de construir pontes, né? Ele não tem... Você não vê Deus falando assim, vou construir um muro aqui porque esse irmão está muito chato, esse irmão está muito ranzinza, vamos botar um muro aqui. Vocês são irmãos, mas você fica do lado de lá e ele fica do lado de cá. Não, ele não fala isso. Ele fala, já que você tem um material, constrói a ponte para que facilite o caminho entre vocês dois. Né? Constrói essa via de mão dupla. O amor que constrói essa ponte, o amor que faz com que esse compromisso seja duradouro, ele tem que ser permitido. Porque, às vezes, nós ficamos... nós queremos, né, esse amor, nós queremos essa relação, mas nós não permitimos que esse amor preencha a nossa vida. Porque, se depender da gente, se depender do que tem em nós não vamos conseguir construir relações duradouras. Porque nós somos muito diferentes. Nós somos muito diferentes. Você casa com uma pessoa completamente diferente. Você vive, né, com essa pessoa e passa-se os anos e ela continua diferente de você. Agora, você imagina a pessoa que você encontra 2, 3 vezes por semana. O tanto que ela é diferente de você. E não é porque ela é diferente que você não pode construir uma relação próxima, uma relação... Mas como que nós conseguimos construir essa relação? Com aquilo que vem de Deus. Eu queria conversar com você hoje sobre algumas verdades, sobre esse amor que nos une. Eu acho que a primeira verdade, né, desse amor é que ele gera o vínculo, ele gera a comunhão, ele gera uma afinidade. Eu quero ler com vocês Atos 2, do 42 ao 47. E ele fala sobre uma igreja, sobre o momento da igreja, né? E perseveram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades, seus bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam do pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esse versículo aqui é do pastor Jordan. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quando ele fala desse momento da igreja aqui, ele fala de um momento que não era um momento muito simples. Não era um momento que o povo vivia, né, uma abundância, vivia uma tranquilidade, não. Mas o que os irmãos eles descobriram? Que se eles se unissem, que se eles se mantivessem juntos, eles seriam mais fortes. Eles conseguiriam passar por aquele momento. Eles conseguiriam espantar aquele medo que existia naquele lugar. Aquela falta que muitas vezes eles sentiam. Se eles permanecessem unidos, eles seriam mais fortes. Eu estava aqui na sexta-feira, e na vigília, e uma das coisas que eu estava orando, falei, Deus, tira todo o medo. Tira todo o medo, tira todo esse pavor. Porque, às vezes, as notícias vão rondando e ela vai gerando um medo. E vai gerando, às vezes, uma atmosfera que nem é real. Existem algumas situações que são necessárias. Sim, é necessário ter cautela, sim. Mas existe um medo que ele vai além. Satanás ele sabe disso. E se ele afasta a pessoa do bando, né? Se ele afasta você do grupo, se ele afasta você da igreja, você se torna muito mais vulnerável. E ele sabe disso. E ele vai usar toda e qualquer situação para que isso aconteça. Se eu afastar, eu vou deixar ele enfraquecido e qualquer predador, às vezes muito mais fraco, vai conseguir levar. Então, quando ele fala aqui dessa igreja, ele fala aqui das células. As pessoas estavam de casa em casa, elas partilhavam pão. Quando você chega de manhã aqui no domingo, que café maravilhoso. Em tudo isso, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo igreja, nós estamos partilhando pão, nós estamos partilhando. Quantas oportunidades você tem quando você vai na célula de estar dividindo uma situação que está te afligindo, de alguém estar orando com você. Então, você vai se fortalecendo nisso, você vai crescendo, né? Não só você não vai crescendo só na amizade com a pessoa, mas você vai crescendo em Cristo, através do exemplo, através daquilo que a pessoa tem dividido com você. Esse amor faz com que ninguém se sinta só. Mesmo longe, estavam conosco em espírito. Quando ele fala desse momento da igreja, que mesmo que as pessoas, né, tinham sido enviadas, né, eu usava a expressão esparramado, eles faziam uma esparramada. Então, as pessoas estavam por vários lugares, mas elas sabiam a quem elas pertenciam, elas não se sentiam só. O amor suporta a saudade e fortalece os laços. Em 1 Tessalonicenses 2, do 17 e 20, ele fala aqui do momento dessa distância, né? E nós, irmãos, estamos separados de vós por um breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com um grande desejo, procuremos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês. Pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez, porém Satanás nos barrou a caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos, na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e nossa alegria. Quando a gente olha para esse momento de Paulo aqui, e é muita pretensão, né? Não estou querendo fazer uma analogia, mas falando do momento da igreja, e que a igreja, muitas vezes a gente não entende algumas coisas, algumas formas que Deus age na nossa vida, e você fala assim, quando estava aqui, né, a gente falava assim, Deus, mas por que o Senhor me trouxe? Agora está lá e você fala assim, Deus, por que o Senhor me levou? E Deus fala assim, o bando de indeciso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, com esse sentimento, porque as pessoas... eu cheguei lá no Brasil, as pessoas falam assim, ei, pastora, você já acostumou aqui? Eu falei, gente, eu não trabalho dessa forma, porque eu entendo que se
E eu falo para Deus que eu estou à disposição, que aonde Ele me levar está bom, e eu aprendi isso. Isso não é uma falácia, não é. É realmente, eu não sofro. Eu falo, Deus, eu não quero sofrer. O Senhor me quer no Brasil? Amém. O Senhor me quer na América? Amém. Eu só falo para Deus, eu só não sou assim de ribeirinho, eu não sou, Deus, vamos fazer um acordo, porque né, a gente precisa prestar atenção na oração, né? Mas o Senhor não precisa me levar lá para o interiorzão. Mas é da gente entender que aonde Deus nos colocou, aonde Ele nos fez família, nós vamos sentir saudade? É lógico que nós vamos sentir saudade. É lógico. Por quê? Porque nós amamos a igreja, nós amamos cada pessoa, nós conhecemos a história das pessoas. Mas nós não podemos viver pelaquilo que nós não temos. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos sempre almejando, porque o nosso coração ele vai estar sempre falando isso para a gente. Ah, mas e, né? E se? Não, amém, Senhor. É isso que o Senhor tem para mim agora? Amém. Que bom que eu tenho pessoas para sentir saudade. Que bom que tem pessoas que sentem saudade. Né? E a nossa oração é que o Senhor nos permita estarmos juntos. A nossa oração é que o Senhor nos permita caminhar. A nossa oração é que o Senhor abra algumas portas que são necessárias para que a gente possa fazer isso. O amor que gera testemunho. O João 13:35, ele fala: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Deus ele nos fez discípulo dele. Deus nos encheu de amor para que nós amássemos aqueles que Ele tem colocado na nossa vida. Deus, Ele, em todas as falas dEle, Ele trabalha com amor. Ele não fala para você assim, olha, seja duro com a pessoa, não. Fala, ame, cuide. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou replicando aquilo que vem dEle. Eu estou transmitindo aquilo que vem dEle. Se nós somos discípulos, né, nós vamos multiplicar o que Ele tem nos dado. Nós temos visto que o amor, ele, quando eu divido, ele não diminui. Né? Como se Ele me desse uma cesta cheia de amor, e quanto mais eu amo, mais eu tenho amor para dar. E é isso que Deus faz com nós. Deus nos enche de amor para que nós possamos cuidar daqueles que Ele tem colocado à nossa volta. O amor é como o sal, ele não muda a pessoa, né? Ele traz o melhor da pessoa à tona. Eu estava na sexta-feira aqui e o pastor Igor estava falando e tal, e aí eu falei assim, eu até peguei o celular e comecei a anotar. Eu falei assim, porque eu estou assim agora, eu abro o celular para fazer um negócio, e aí eu vejo uma outra coisa, eu vou para aquela situação e depois eu esqueci do que eu estava fazendo. Aí eu estava ficando preocupada comigo com essa situação de, né, vou na geladeira, o que eu vim fazer na geladeira? Aí eu saí com a Glória. Vou entregar a Glória aqui. Vou expor a Glória aqui, gente. Saí com a Glória ontem e tal, e saímos, fizemos várias coisas e aí fomos comer. Aí saímos do restaurante, ela falou assim, cadê a chave do carro? Cadê a chave do carro? E será que ela largou lá dentro a chave do carro? Aí ela falou para mim assim, será que eu larguei o carro ligado? Chegamos no carro, o carro estava ligado. Aí, gente, eu não sou obrigada, né? Eu falei, vou ligar pro Edson, vou contar. Liguei pro Edson. Aí contei, rim. Ele falou, então deixa eu te contar uma boa. Teve a feira sexta-feira. Aí ele falou assim, de repente chega um cara lá, aí montaram um palco para fazer as apresentações e tal. Chega um cara lá e falou assim, gente, eu perdi a chave da caminhonete. Alguém achou a chave da caminhonete? E a chave da caminhonete? O cara ficou. Disse que lá a pouco vem a Vilma. Aí a Vilma pegou a chave da caminhonete do cara e pôs na bolsa e foi embora com a chave. Eu falei, pois eu tô ficando preocupado com as minhas amigas. Falei, gente, isso tá difícil. Mas o Igor estava falando sobre a questão do sal, né? E ele ministrou sobre uma palavra e aí Deus foi ministrando meu coração, eu peguei e falei, deixa eu anotar, porque senão depois eu não lembro, não vou colocar na pregação. E eu amo cozinhar, quem me conhece sabe disso, eu amo cozinhar. E a gente sabe que o sal ele faz toda uma diferença. Até eu estava almoçando com a Ana e ela falou assim, pastor, eu tenho que comer pouquinho sal, né? E tal.
o sal ele faz toda a diferença num alimento. E quando nós, principalmente, que temos o hábito de comer o sal, né, que eu acho que tem algumas culturas até que comem muito pouco sal, mas nós temos o hábito de comer o sal. E o interessante é que quando nós colocamos o sal no alimento, ele realça o sabor. Você não pega o sal e come o sal simplesmente. Você não vai pegar um pote de sal e vai falar assim, agora eu vou comer sal. Vou pôr... Até que eu acho que tem gente que, né, chega perto disso, mas não é um hábito comum. Mas ele realça o alimento que você está preparando. Ele faz a diferença naquele alimento. Então, esse aqui é sal. Ok? Isso é água. Água pura. Água doce. Se eu pegar o sal e colocar na água, pôr mais um pouquinho. Esses dias eu fui ensinar uma receita para uma pessoa, eu falei assim, coloca uma pitada de sal. Ela mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, o que é uma pitada de sal? É uma pitada de sal. Tem diferença? Mudou a cor? A aparência? Você acha que o sabor mudou? Quando nós olhamos para o amor de Deus que está em nós, Ele faz exatamente isso aqui com a gente. Quando nós olhamos, parece que nada mudou. Quando nós chegamos na vida de uma pessoa e nós estamos cheios do amor de Deus, esse amor que está em nós, ele vai ser transferido para a pessoa, vai ser colocado na pessoa. E não precisa de muito, você concorda comigo? Para alterar o que está aqui dentro. Não vai ser mais a mesma coisa. E quando nós olhamos para o que Deus faz com a nossa vida, Ele faz exatamente isso. Ele chega, Ele muda completamente o nosso interior. Às vezes, as pessoas olham e, com o passar do tempo, você vai acabar mudando externamente também, mas não é o que define você, não é o externo. O que define você é como que você está dentro. O que aconteceu dentro. Todo o sabor do que havia ali, quando há essa porção, ela vai ser mudada. Ela vai ser transformada. Quando você está cozinhando e você coloca sal ali, você vê tudo aquilo sendo transformado. E o interessante é que nós colocamos sal até nas receitas doces, né? Para quem cozinha aqui sabe disso. E se eu coloco só açúcar, não coloco sal, há um desequilíbrio. Eu coloco sal para haver um equilíbrio. Então, você pega o doce, vários doces, eles são usados sal para que haja esse equilíbrio. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, usando o sal como um modelo, para dar como uma referência, em Mateus 5,13, ele fala assim, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançar fora, ser pisado. Se nós não temos o amor de Deus, para que nós servimos? Se nós não estamos transbordando esse amor, para que nós servimos? E o interessante é que quando esse amor chega, ele chega para revelar o que há de melhor em nós. Deus, ele vai usar a cada um com o seu melhor. Eu amo cozinhar. Então, quantas vezes Deus vai usar esse talento que Ele me deu para expressar o amor dele para as pessoas? Tem aqueles que amam limpar. Quantas vezes Deus vai usar esse talento da pessoa para expressar o amor dele? A Marcélia ama ensinar. Quantas vezes Deus usou esse talento dela para expressar o amor dele? Pastor Jordan ama fazer o povo rir. Ali. Quantas vezes? Então, assim, dentro daquilo que Ele te deu, Ele vai usar esse talento que Ele te deu para expressar o amor dele. Para que a pessoa se sinta amada. E como acontece com o sal no alimento, quando esse amor chega, ele muda a nossa vida, ele transforma e ele traz à tona aquilo que nós temos de melhor, né? Onde o sal entra, ele muda o sabor. Onde o amor entra, ele muda o coração. É impossível você se encontrar com Jesus e continuar da mesma forma. É impossível uma pessoa ser tocada por alguém que tem Jesus na vida dela e sair da mesma forma.
E quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, tudo muda. Ele não apaga quem nós somos, ele não joga fora o que nós temos, mas ele transforma. E ele transforma a gente de dentro para fora. E o interessante é que essa aliança, né, de amor que nós temos com Deus é uma aliança que ela se estende para as nossas relações. É uma relação que ela se estende para a nossa igreja. E nesse momento eu quero orar, eu quero agradecer a Deus, eu quero dizer diante da igreja da nossa gratidão por Deus ter nos feito igreja. Por Deus ter colocado esse amor no nosso coração, por essa nação, por esse povo que está aqui. Quando Deus nos trouxe para cá, nós achamos que era para um projeto. E quando nós saímos daqui, nós entendemos que Deus nos trouxe para cá para entender o que é imigrar. Uma coisa é você vir nesse país, passear por ele. Outra coisa é você morar aqui. A Vivi estava falou assim, pastora, a senhora entende isso aqui, lá me contando, mas a senhora entende isso aqui? Eu falei, entendo. E somente morando aqui você entende. Somente morando aqui quando a pessoa te fala algo, você compreende. Então, quando Deus nos fez igreja neste lugar, quando Deus gerou essa aliança na nossa vida, e eu entendo que Deus fez isso para nos ensinar o que era ter uma igreja para imigrantes, para aqueles que estão longe da sua pátria. É real. A saudade é real, né, Bruno? A saudade de você querer estar lá, de você não poder estar dividindo aqueles momentos, é real. Mas Ele nos deu família nesse lugar. Quando eu cheguei aqui, eu falando para vocês do sentimento de estar em casa. E casa não é né, não é as quatro paredes que te protege. Casa, eu entendo que esse sentimento de casa é esse sentimento de estar num lugar onde você tem pessoas que te amam, que fazem parte da sua família. Em Romanos 8, 38 e 39, ele fala assim, ó, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as crises do presente, nem de porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha oração é que esse amor seja real na nossa vida. Que esse amor que nos sustenta, que nos une, que independente da distância, ele possa crescer a cada dia, né? Que o amor de Deus, que não conhece limites, seja real na nossa vida. E todo o objetivo nosso é ir para o céu. Não é? É esse o nosso objetivo? Irmos para o céu? E eu tenho notícia para vocês. Cada dia nós estamos mais perto. Cada dia nós estamos mais perto. Então, o meu objetivo, além de estar indo para o céu, estarmos nessa caminhada, é que todos aqueles que Deus colocarem na nossa vida, nós possamos acrescentar no céu. Quantas pessoas que a oportunidade delas de conhecer, de experimentar desse amor é através da nossa vida? Quantas pessoas que a oportunidade delas de conhecer Jesus, de ser apresentada a Jesus é através da sua vida? Queria que o pessoal do louvor viesse para cá. E eu quero orar com você nessa manhã, para que você seja esse instrumento do Senhor na vida daqueles que Ele tem colocado na sua vida. Porque o que realmente tem valor são os pequenos gestos de cada dia pelas pessoas. Eu quero convidar você a constranger as pessoas. A constranger as pessoas em amor. Eu quero convidar você, nesse tempo, a fazer a diferença onde Deus tem te colocado. Que você possa ser a expressão do amor do Senhor onde Ele te colocar. Faça pequenos gestos, faça pequenos favores, dê pequenos presentes. Seja a expressão de amor do Senhor. Aí você vai falar assim, pastora, mas tem gente que é difícil.
Mas eu quero contar para você que eu falo que a única pessoa perfeita que eu conheço sou eu. Mas a única pessoa que acha que eu sou perfeita sou eu também. Ninguém mais acha. Então, nós temos as nossas dificuldades de sermos amados. Então, as pessoas vão ser, né? Vão apresentar essas dificuldades. Mas quando nós estamos focados em amar, em constranger a pessoa em amor, as coisas vão mudando. Como o sal. Às vezes você vai olhar e falar assim, mas será? Experimenta. Às vezes você olha e você não viu mudança nenhuma. Mas aquelas sementes que você foi colocando, que você foi constrangendo ela, você vai levando ela para um outro lugar. Amém? Quero orar com você antes de passar a pastoria. Hoje nós temos ceia, né? Não posso ficar. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, nessa manhã. Te agradecer porque o Senhor nos encontrou primeiro. Aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, meu Pai, fez tanta diferença no nosso coração. Pai, o Senhor arrancou de mim tantas coisas. O Senhor mudou tanto, meu Pai, tantas coisas em mim. O Senhor melhorou tanto a minha vida, meu Pai. Deus, eu não posso ter só para mim aquilo que o Senhor fez. Então, meu Deus, me ensina. Ensina a cada um aqui nessa manhã, meu Pai, a constranger as pessoas em amor. A constranger as pessoas em amor, ó Pai. Nos ensina, ó Deus, em todas as situações, a expressar o Senhor. Nos ensina, meu Deus, a testemunhar do Senhor aonde o Senhor nos colocar. Pai amado, que nós sejamos parecidos contigo. Que nós sejamos parecidos com o Senhor, ó Pai, em todas as situações. Muito obrigado, meu Pai, por o Senhor nos fazer família nessa terra. Muito obrigado por cada um aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Amém?